Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada por se juntarem a nós neste webinar que vamos realizar hoje. É muito importante e relevante para nós percebermos que temos todo um conjunto de áreas de atividade e todo um conjunto de pessoas das mais diversas áreas que se inscreveram e que se juntaram a nós para falarmos um bocadinho sobre este tema. E só por si, considerando que temos várias áreas de atividade e considerando que temos pessoas desde DPOs a juristas a pessoas integrantes de administração de empresas, é logo por si muito demonstrativo do interesse e da atualidade deste tema de que vamos falar hoje. E, portanto, nessa medida, nós vamos desde já dar início ao nosso webinar. Muito obrigada por se juntarem e eu passaria desde já a palavra para a abertura ao Sr. Presidente da AmCham. Obrigado, doutora Isabel, doutora Sónia Queiroz Vaz. É com muito agrado que a AmCham, Câmara de Comércio Americana em Portugal, se associam dos seus sócios, neste caso a Quatro Casas, para a realização deste webinar de grande importância para aquilo que é a atividade empresarial, nomeadamente na relação entre as empresas da União Europeia e fora da União Europeia. Este webinar vem no seguimento de um outro webinar também já organizamos em conjunto com a Quatro Casas em março deste ano, sobre o mesmo tema, e também no enquadramento de um outro conjunto de webinars que organizamos conjuntamente com a AmCham Europe sobre o tema da proteção de dados e da transferência de dados, no caso específico União Europeia, Estados Unidos, e como sabem há várias decisões que foram sendo tomadas, quer pelo Tribunal Europeu de Justiça, quer pelas autoridades americanas, pela Comissão Europeia, e é sobre esse tema que certamente o webinar se debruçará e quais as soluções que estão a ser encontradas para garantir, por um lado, a proteção de dados de acordo com o RGPD que está em funcionamento, em vigor na União Europeia, e aquilo que é necessidade dos negócios terem informação a ser transferida, mas dentro da proteção da privacidade de dados das pessoas. E, portanto, é muito importante que este tema seja debatido, que as empresas conheçam quais são as regras que estão a ser preparadas, nomeadamente a questão das cláusulas contratuais tipo, que vai ser talvez o tema mais de fundo deste webinar, mas só recordar que a AmCham está muito interessada neste ponto porque grande parte dos seus associados são ou empresas americanas que operam em Portugal, quer empresas portuguesas que também operam nos Estados Unidos. Só para termos uma ideia, a AmCham é uma plataforma de negócios que faz este ano 70 anos, ela foi fundada em 1951 por um conjunto de empresários americanos que no pós-guerra decidiu lançar essa iniciativa de atrair investimento americano para Portugal. Hoje em dia funciona nos dois sentidos, quer no sentido de atrair investimento americano para Portugal, quer também português para os Estados Unidos, não só investimento, mas também comércio. Lembro que os Estados Unidos hoje são o quinto maior parceiro comercial de Portugal em termos não só de trading, mas também em termos de investimento, e que em termos de investimento os Estados Unidos são o primeiro investidor em startups em Portugal, com cerca de 70% do investimento em startups é feito com capital americano, e também um número que talvez valha a pena referir. Hoje em dia temos cerca de 1000 empresas americanas a operar em Portugal, empregam 50 mil pessoas, 30% delas, mais ou menos 30%, estão há mais de 20 anos em Portugal, portanto não são pequenos investimentos que entram e que saem, não, são empresas de investimento duradouro, e portanto a Câmara de Comércio Americana em Portugal tem todo o interesse em que os temas que neste momento possam ser mais ou menos problemáticos na relação entre
os Estados Unidos e aquilo, neste caso, que são empresas portuguesas, sejam debatidos e sejam resolvidos. Portanto, agradeço imenso à Quatro Casas a iniciativa para promover este debate e teremos, obviamente, do lado da Quatro Casas, duas pessoas altamente qualificadas, a doutora Sónia Queiroz Vaz, que é partner do Departamento de Propriedade Intelectual, Tecnologias, Mídia e Telecomunicações, e a doutora Ana Costa Teixeira, que é associada desse mesmo departamento. Eu passaria de imediato a palavra à doutora Sónia Queiroz Vaz, mais uma vez agradecendo o convite que fizeram à AmCham para se associar a este webinar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós é que agradecemos mais uma vez o apoio da Câmara de Comércio Americana em Portugal também a esta nossa iniciativa. E a realidade é que eu gostava, antes de mais, de aproveitar só para referir aqui alguns pontos que têm mais a ver propriamente com a logística do evento, para que possamos otimizar da melhor forma o tempo que temos, que não é muito, e portanto, efetivamente, o Sr. Presidente já fez as apresentações que estavam aqui em causa. Esta é efetivamente uma segunda edição de um webinar que nós fizemos em fevereiro, conta uma vez mais, para além da abertura do Sr. Presidente, também com a minha intervenção e com a intervenção da Ana. Vocês terão a possibilidade de colocar as vossas questões, seja através da caixa de Q&A, seja através do envio de um e-mail para este endereço de e-mail que está aqui indicado, do webinars@quatrocasas.com, e nós, obviamente, caso não seja possível darmos resposta a todas as vossas questões no decurso deste webinar, teremos todo o gosto depois em fazer essa resposta num contacto direto ou por e-mail com os vários participantes. Dar-vos, antes de passar a palavra à Ana, também uma nota muito rápida para vos dizer que, efetivamente, nós já tivemos uma primeira edição em fevereiro. Na altura, a nossa principal preocupação foi partilhar um bocadinho convosco aquilo que eram as consequências do fim do Privacy Shield e as consequências que teve o próprio acórdão Schrems 1 e o 2, portanto, o impacto que tiveram nos fluxos e nas transferências de dados pessoais para os Estados Unidos da América. Na altura, um pouco agarrados àquilo que era uma das orientações do Tribunal de Justiça, tínhamos ainda em vigor as anteriores cláusulas contratuais tipo, e, portanto, o próprio Tribunal reiterava que essas cláusulas continuavam a poder estar em vigor e continuavam a poder ser utilizadas e, portanto, na altura, a nossa maior preocupação era também concretizar um pouco um dos aspectos do acórdão que referia que, muito bem, essas cláusulas podem estar em vigor, não obstante nós temos de olhar caso a caso, nós, exportadores e os importadores, temos de olhar caso a caso para cada transferência que estamos a fazer, porque pode ser necessário, para além da celebração dessas cláusulas, pode ser necessário nós incluirmos aqui medidas complementares que de alguma forma colmatem alguma lacuna que possa verificar-se mesmo com a celebração dessas cláusulas. E na altura essa foi efetivamente a nossa maior preocupação. Já dávamos nota que tínhamos um texto de uma proposta de uma decisão de execução da Comissão Europeia com novas cláusulas contratuais tipo, já na altura falámos um bocadinho delas, mas esta segunda edição serve para complementar aquilo que dissemos no passado, ou seja, na primeira edição. Basicamente temos novas cláusulas contratuais tipo, elas vão ter algum impacto no sentido de obrigarem a alguns procedimentos por parte das empresas, e é isso que nós queremos fazer, com base na nossa experiência e no trabalho que já estamos a fazer com muitos dos nossos clientes, indicar-vos, aconselhar-vos, partilharmos convosco aquilo que é uma metodologia para conseguirem de forma eficiente e dentro do período transitório que temos de 15 meses, conseguirem celebrar novas cláusulas contratuais tipo e, acima de tudo, estarem confortáveis sobre se necessitam ou não de incluir e de implementar, em conjunto com o importador, as tais medidas adicionais ou complementares que já eram também recomendadas pelo Comitê Europeu para a Proteção de Dados nas suas orientações que foram emitidas
em novembro de 2020. E, portanto, nessa medida, eu passava então a palavra à Ana para nos falar um bocadinho das novas cláusulas e do que é que nós aqui podemos sugerir e de que forma é que podemos ajudar os participantes a tornarem este processo um bocadinho mais ágil e eficiente. Ana, tens a palavra. Muito bom dia a todos. Conforme fui apresentada e bastante bem pelo Sr. Presidente da AmCham e pela Sónia, vou então nos próximos breves minutos, infelizmente, porque o tempo de facto é bastante escasso, percorrer de forma bastante, neste caso, bastante simples as novas cláusulas contratuais tipo e as grandes novidades que elas encerram, e depois aquele que é o core, um dos cores da nossa apresentação é de facto passarmos em revista ou analisarmos aquela que é a nossa proposta de roadmap para uma celebração eficiente das novas cláusulas contratuais tipo. Portanto, como muitos, ou a maioria certamente terá conhecimento, as novas cláusulas contratuais tipo, que foram aprovadas então por esta decisão da Comissão, vêm revogar as cláusulas contratuais tipo que estiveram em vigor até ao dia de ontem. E, portanto, enquanto que as anteriores cláusulas contratuais tipo que se encontram agora revogadas, previam dois modelos completamente distantes e espartilhados, onde regulavam apenas as relações numa das decisões, a de 2001, da relação entre responsáveis pelo tratamento, portanto regulavam transferências internacionais entre responsáveis, e depois tínhamos uma outra decisão que também regulava apenas a relação de responsável subcontratante. As novas cláusulas contratuais tipo, pelo contrário, não só prevêem, de acordo com uma estrutura modular, que já iremos ver em que é que ela consiste, prevêem não só as relações que já estavam anteriormente a coberto das cláusulas contratuais tipo agora revogadas, mas passam a regular novas relações, como seja a relação de subcontratante responsável, ou seja, aquela em que o subcontratante assume não a posição de importador, mas de exportador dos dados, e em que o responsável assume então a posição de importador, e depois a relação, uma das relações clássicas, que não tinha de facto cobertura nas anteriores cláusulas contratuais tipo, que seria a transferência entre subcontratantes. E apesar de facto não queremos, ou não termos, esta não ser a sede própria, dada a exiguidade de tempo, para analisarmos com todo o detalhe que este assunto encerra, mas achamos que seria importante pelo menos reavivar algumas das questões que também já foram abordadas no nosso primeiro webinar, quando tínhamos a proposta de decisão de execução, mas referir então quais são os principais aspectos destas novas cláusulas contratuais tipos, em termos de estrutura essencialmente, e as novidades em termos de deveres e responsabilidades que as novas cláusulas encerram. A revogação já foi amplamente referida, quer por mim, quer pela Sónia, e por outro lado, de facto, dar nota que estas novas cláusulas surgem naturalmente da necessidade de acomodar nas cláusulas contratuais tipo os requisitos que o RGPD prevê em matéria de transferências internacionais de dados, mas também em matéria de subcontratação. Porque, de facto, o que acontecia até aqui com as anteriores cláusulas contratuais tipo, uma vez que estas foram aprovadas ao abrigo da diretiva que foi revogada pelo RGPD, ainda não incluíam os requisitos previstos no artigo 28 do RGPD para, de facto, recurso a um subcontratante, o que obrigava a que as empresas que realizassem transferências internacionais de dados para subcontratantes, para além da celebração destas cláusulas contratuais tipo, tivessem de celebrar acordos adicionais precisamente com vista ao cumprimento do artigo 28, coisa que deixará de ser necessária a partir do momento em que se passem a utilizar as novas cláusulas contratuais. E depois, esta estrutura modular. Em que é que consiste esta estrutura modular ou qual é a lógica por trás da mesma? De facto, foram construídos ou incluídos nas cláusulas contratuais tipo diversos módulos em função da relação que é estabelecida entre o exportador e o importador. E, portanto, estes módulos devem ser selecionados pelas partes em função do papel que cada uma delas assume no tratamento de dados pessoais que será levado a efeito com aquela transferência em concreto. O que significa que, quando está identificada uma determinada transferência, aquilo que terá que se fazer é montar um puzzle. Este puzzle é construído por cláusulas gerais, que são
sempre incluídas, independentemente do tipo de relação contratual que seja estabelecida nesta transferência de dados, e depois compostas por vários módulos independentes, a propósito de cada secção, de cada obrigação, que então terão que ser escolhidos em função da relação que é estabelecida entre as partes. Por fim, e não menos importante, as chamadas cláusulas de adesão, que permitem o quê? Permitem que terceiros, que não foram intervenientes originários no contrato, possam aderir às cláusulas contratuais tipo em qualquer momento, independentemente da qualidade que assumam, tornando desnecessária nova celebração das cláusulas por todas as partes envolvidas. Relativamente às principais novidades em termos de deveres e responsabilidades, em primeiro lugar, aquelas que nós designamos como as disposições FRAMES 2, conforme já foi referido na nossa anterior edição e foi recordado, e bem, pela Sónia no início da sua intervenção, a verdade é que um dos ensinamentos que o acórdão, as FRAMES, trouxe foi precisamente esta necessidade ou esta imperatividade dos exportadores, juntamente em conjunto com os exportadores, juntamente com os importadores, avaliarem previamente se existe algum motivo, seja com base legislativa, seja com base jurisprudencial, seja em virtude da prática das entidades governamentais, que leva a crer que o importador dos dados não terá condições para cumprir as obrigações que assumiu nos termos das cláusulas contratuais tipo. Por outro lado, em relação aos titulares de dados, são assegurados amplos direitos ou ainda mais amplos direitos em matéria enquanto terceiro beneficiário, ou seja, significa que dispõem de direitos que são execuíveis contra qualquer uma das partes das cláusulas contratuais tipo. São também impostas, apesar de serem permitidas transferências posteriores dos dados pessoais, são impostas um conjunto de limitações, ou seja, são descritas um conjunto de circunstâncias muito específicas em que estas podem ocorrer. São também previstas obrigações adicionais de transparência, o que nos levam de facto a crer que tudo o que são informações relativas às transferências internacionais de dados e que têm obrigatoriamente de constar das informações ou das políticas de privacidade, tenham que ser revistas de forma a acomodar esta extensão das obrigações de transparência. Relativamente a obrigações de notificação e de melhores esforços, são também elas próprias ampliadas da parte do importador, sempre que de facto tenha conhecimento, ou seja, notificado de pedidos de acesso ou de acessos por governos ou entidades estatais aos dados pessoais objeto de importação, e por fim, o reconhecimento desta responsabilidade solidária no sentido em que os interessados, os titulares dos dados, possam reclamar contra qualquer das partes envolvidas na transferência internacional de dados, quer se trate do exportador ou do importador, reclamar então danos ou prejuízos que essa transferência lhes possa ter causado. E de facto, uma vez vistas as principais novidades, chamemos-lhe, destas cláusulas contratuais tipo, vamos então avançar para aquilo que nos parece que são os aspectos essenciais deste nosso webinar e para os quais gostaríamos de facto chamar a atenção. As cláusulas contratuais tipo, sem prejuízo de terem entrado em vigor no passado dia 27 de junho, a verdade é que a revogação das cláusulas contratuais tipo, que foram aprovadas pela decisão da Comissão de 2001 e de 2010, só foram revogadas 3 meses depois, portanto, no dia de ontem. E, portanto, coloca-se a questão de saber, uma vez revogadas as cláusulas antigas ou as anteriores cláusulas, o que é que sucede, o que é que aí vem? A Sónia já referiu este período de 15 meses, e este é de facto um período a que se designa por período transitório e que vai durar até 27 de dezembro de 2022. E este de facto é uma data que é bastante relevante e que nos leva então à seguinte questão. Sabemos que o período transitório, sabemos que em termos de tempo é um período de 15 meses, mas o que é possível fazer durante estes 15 meses? Será que podemos continuar a utilizar livremente as cláusulas contratuais tipo que já foram revogadas? Será que existem alguns requisitos para a sua utilização? E, de facto, a resposta é afirmativa, ou seja, durante estes 15 meses, durante este período de duração desta fase transitória, quer os importadores, quer os exportadores de dados podem continuar a recorrer às cláusulas contratuais tipo que foram revogadas, no entanto, têm que estar verificados todo um conjunto de requisitos.
Primeiro dos requisitos, essas cláusulas só podem regular contratos que tenham sido celebrados anteriormente a 27 de setembro de 2021. O que é que isto significa? Que contratos que pretendam ser celebrados após esta data já terão que ser obrigatoriamente regulados pelas novas cláusulas contratuais tipo, independentemente do período transitório ainda não ter terminado. Relativamente ao segundo aspecto, então relativamente a contratos que tenham sido celebrados antes de 27 de setembro, isto significa que, mesmo que se verifique alguma alteração às operações de tratamento de dados pessoais, que por estes contratos sejam reguladas, ou os contratos tenham que ser modificados, por exemplo, porque as partes fizeram uma reavaliação e chegaram à conclusão que as cláusulas, tal como estão implementadas, não permitem o cabal cumprimento enquanto garantias adequadas da transferência, e por isso as partes terão que implementar medidas complementares para que esta garantia seja assegurada. Nestas duas situações, uma vez que se verificam alterações àquilo que as partes tinham originariamente previsto, mais uma vez é necessário que as partes alterem os contratos em vigor para que passem a ser regulados também novamente por estas novas cláusulas. Ou seja, o período transitório só servirá ou só aproveitará a contratos que estejam em vigor e que não sejam objeto de qualquer tipo de modificação. Em todas as restantes situações, incluindo para novos contratos, estes terão de ser totalmente regulados pelas novas cláusulas contratuais. E, portanto, esta constatação leva-nos então a perguntar o seguinte: então o que é que devemos fazer, ou para já, relativamente às situações que já identificamos e que não beneficiam do período transitório, ou o que fazer durante este período transitório? E de facto nós selecionamos aqui um conjunto de etapas que nos parecem que são as etapas essenciais e que permitem levar a bom porto todas as obrigações que as partes terão que implementar para conseguirem celebrar de facto estas novas cláusulas contratuais. E de facto a primeira etapa parece-nos que, em conjunto com a penúltima, é das mais relevantes e aquela que se afigurará mais trabalhosa para as empresas. E a primeira etapa, de facto, consiste na revisão e mapeamento das transferências internacionais de dados, bem como dos mecanismos de transferência que por estas são, de facto, que sustentam estas mesmas transferências. Para as empresas que já têm o seu registro de atividades de tratamento realizado e atualizado, esta etapa será uma não questão, porque de facto já terão este mapeamento amplamente realizado. Mesmo para as empresas que não tenham este registro de atividades de tratamento, mas que tenham feito um mapeamento de todas as entidades para quem transferem dados, de todos os seus parceiros, de todos os seus subcontratantes, de todas as empresas do grupo para quem transferem dados, com a identificação de se são empresas localizadas ou não dentro do espaço económico europeu e, portanto, tenham implementado todos os mecanismos adequados para esta transferência. Também esta etapa não será relevante e pode imediatamente passar-se à etapa seguinte. Mas sabemos que nem sempre este assunto está completamente na ordem do dia e é sempre necessário, e muitas empresas terão que fazer este trabalho, se não de raiz, terão que fazer uma reavaliação daquilo que neste momento existe e está implementado nas suas empresas. A fase seguinte passará pela construção do modelo das novas cláusulas contratuais tipo que seja mais apropriada a cada transferência em concreto. Tal como referimos há pouco, as cláusulas contratuais tipo são construídas por uma estrutura modular e, portanto, a propósito de cada transferência, é necessário compor o puzzle, é necessário retirar os módulos que são relevantes para cada transferência em concreto. Nós, relativamente a este aspecto, e de facto por reconhecermos que isto é um trabalho um pouco moroso e algo ingrato, acabámos por ir, de facto, desenvolver o trabalho juntamente com os nossos clientes ou facultar aos nossos clientes já no fundo, esta composição dos vários módulos, de forma a que lhes possamos fazer a entrega de um trabalho praticamente pronto a utilizar em cada tipologia de transferência que identifiquem em concreto. E, portanto, também irá permitir nestas situações que as empresas saltem mais esta etapa, avançando de facto neste roadmap. Em seguida, proceder à incorporação destas novas cláusulas contratuais tipo
ou nos novos acordos que sejam celebrados a partir de 27 de setembro, ou relativamente aos contratos que já tenham sido celebrados anteriormente, mas relativamente aos quais seja necessário introduzir alguma alteração ou fazer algum tipo de aditamento. Depois a fase que se segue, e que será aquela que diremos que será mais simples, será aquela de abordar as contrapartes e, de facto, informá-las da necessidade de de se iniciarem as negociações tendo em vista a substituição das antigas cláusulas contratuais tipo pelas novas cláusulas contratuais tipo. O que nos leva à fase seguinte, à etapa seguinte, que de facto é aquela que reveste talvez mais complexidade e que consiste na avaliação e documentação, sempre com o suporte direto e permanente do importador, e é muito importante deixar isto aqui bem referido, que é uma questão que a Sónia vai mais adiante desenvolver melhor, mas é crucial que se faça uma avaliação e documentação do impacto que esta transferência pode ter e da eventual necessidade de implementação de medidas complementares que sejam necessárias para garantir que os mecanismos adotados de facto são eficazes e cumprem os requisitos em matéria de garantia para as transferências internacionais de dados. Se no final desta avaliação se chegar à conclusão que a transferência por si só não carece de medidas complementares ou carecendo de medidas complementares, estas são suficientes para que as garantias exigidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados sejam efetivas, então o passo seguinte e o passo final será então de facto avançar com a celebração das cláusulas contratuais tipo. Achámos importante deixar-vos aqui este exemplo, um exemplo de um cronograma que nós habitualmente estabelecemos com os nossos clientes, no fundo, para vos dar a perspectiva que, embora estes 15 meses pareçam amplamente suficientes para desenvolver todas as etapas que nós identificámos no roadmap e para que irão culminar, em princípio, com a celebração das novas cláusulas contratuais tipo, a verdade é que se não for estabelecido um cronograma bem definido, com prazos concretos, ainda que não se possa desviar, não nos possamos desviar destes prazos por alguns dias ou por algumas semanas, mas é imprescindível que não só seja definido o roadmap, mas que sejam identificados prazos concretos para cumprimento das diversas etapas, para de facto garantir que não vamos resvalar no cumprimento destes objetivos que serão fixados. E com isto irei dar a palavra à Sónia, que irá continuar convosco aqui na vossa apresentação, e muito obrigada a todos. Ana, muito obrigada. E pegando aqui precisamente um bocadinho num dos pontos do roadmap que a Ana tinha comentado, aquele ponto em que é suposto os exportadores e os importadores terem um contacto muito próximo e tentarem perceber se, mesmo tendo celebrado as cláusulas contratuais tipo, as CCTs, se mesmo assim será necessário implementarem medidas complementares a esse instrumento de transferência. E é nessa medida que as recomendações 1/2020 de 10 de novembro do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, na prática nos têm vindo aqui dar algumas luzes e algumas orientações sobre a forma como devemos fazer isto. É um facto, antes de mais, e é uma questão prévia, que o principal objetivo que nós temos aqui é o de assegurar uma continuidade do elevado nível de proteção sempre que os dados são transferidos para um país terceiro. Ou seja, a proteção decorrente designadamente do RGPD não para a partir do momento em que fazemos um tratamento em território nacional. Se nós, por qualquer motivo, temos que fazer uma transferência de dados pessoais para fora da União Europeia e do Espaço Económico Europeu, efetivamente há a necessidade de assegurar uma continuidade do elevado nível de proteção mesmo nesta situação. E é por isso que os exportadores têm a responsabilidade de verificar caso a caso e sempre que isso seja adequado, especificamente com uma próxima colaboração com o importador dos dados que esteja num país terceiro, é essencial que se faça aqui um trabalho de verificação e de avaliação sobre se o direito ou as práticas desse país terceiro para onde o exportador está
está a transferir os dados, se de alguma forma afetam a eficiência daquilo que são as garantias adequadas que nós temos nas CCTs, no instrumento de transferência. E se se depois de fazermos a avaliação, chegarmos à conclusão que efetivamente o direito às práticas desse país podem afetar a eficiência dessas cláusulas contratuais tipo, então nós temos que proceder à aplicação das tais medidas complementares, cujo principal objetivo é tentar colmatar as lacunas na proteção e tentar fazer uma aproximação, a maior aproximação possível do nível exigido de proteção dos dados pessoais e da privacidade que decorre da legislação da União Europeia. Notem que isto decorre do próprio princípio da responsabilidade que está previsto no RGPD, ou seja, exportadores e importadores têm responsabilidade, seja na qualidade de responsáveis pelo tratamento, seja na qualidade de subcontratantes, têm responsabilidade pelo cumprimento dos princípios do RGPD e têm também de conseguir comprovar que fizeram estas avaliações e que efetivamente cumprem esta legislação. E por isso, nesta ação que a Ana identificava no nosso roadmap, não é? Sobre esta tal avaliação que nós temos que fazer sobre aquilo que se passa no país terceiro para onde estamos a passar dados, efetivamente estas recomendações têm-nos ajudado, a nós em concreto, que já temos projetos destes em curso, têm-nos ajudado aqui bastante com a tarefa de fazer a avaliação desses países terceiros, de identificar se temos ou não que incluir medidas complementares adequadas, recorrendo aqui a uma metodologia que nos parece que é o essencial. 15 meses parece muito tempo, mas se nós não tivermos uma metodologia com documentos claros, com owners deste processo a quem são atribuídas determinadas responsabilidades, é muito fácil que este prazo passe sem nós conseguirmos dar esta resposta. E, portanto, também com base nestas recomendações, nós temos todo um conjunto de elementos de que os exportadores se podem socorrer, tendo em vista perceber o que é que se passa nesse país terceiro, porque nós podemos estar a falar de um país terceiro com quem já temos uma relação comercial ou sendo nós uma empresa inserida num grupo de empresas, até já temos uma empresa do nosso grupo que exerce a sua atividade nesse país terceiro e, portanto, com relativa facilidade até conseguimos perceber qual é que é o direito e quais é que são as práticas nesse país terceiro, mas isso pode efetivamente não acontecer e, portanto, temos que tentar perceber quais são estas fontes de informação que, ao trabalharmos juntamente com o importador, nos podem ajudar a fazer a nossa avaliação e a documentar a nossa avaliação sobre o nível de proteção que é concedido nesse Estado. E depois, então, a pensarmos nas tais medidas complementares, que nós também vamos aqui elencar a título meramente exemplificativo, mas que nos parece que são efetivamente muito relevantes e uma boa base de trabalho. Quando nós, um bocadinho repescando aquilo que foi o roadmap da Ana, porque nós temos também aqui, quando estamos a fazer este trabalho de fazer a avaliação do país do direito ou das práticas do país terceiro, pensar que medidas vamos implementar conjuntamente com o importador, é essencial, efetivamente, como disse a Ana, que nós estejamos em condições de dizer que conhecemos as nossas transferências, ou seja, nós temos que fazer um levantamento, um mapeamento de todas as transferências, nós temos que conhecer o destino dos dados de que somos responsáveis ou que tratamos enquanto subcontratantes. E, portanto, nessa medida, o que nós temos feito é, sempre que possível, socorrer-nos ou dos RADs, portanto, dos registros de atividade de tratamento que uma determinada empresa já tenha, ou até socorrer-nos daquilo que são os documentos que uma determinada empresa utiliza para cumprir o direito de informação. Em qualquer um destes documentos, nós teremos já uma identificação que pode não estar atualizada, mas teremos já um levantamento daquilo que são as transferências que nós realizamos. E, portanto, esta pode ser uma boa base para nós conseguirmos conhecer as nossas transferências. E devemos aproveitar também este momento para, cumprindo o princípio da minimização dos dados pessoais que está vertido no RGPD,
verificarmos se os dados que estamos a transferir são efetivamente adequados, pertinentes e são limitados àquilo que é estritamente necessário para a finalidade para os quais são transferidos e tratados, obviamente, no país terceiro. Depois de fazermos de conhecermos, fazermos o mapeamento destas transferências, obviamente que nós teremos de verificar se o instrumento de transferência que está a legitimar a transferência é efetivamente, são as cláusulas contratuais tipo, as CCTs, ou se estamos a recorrer a algum dos outros instrumentos de transferência que estão previstos designadamente no artigo 46 do RGPD. Se temos uma decisão de execução, porque se tivermos uma decisão de execução não serão necessárias medidas adicionais destas que estamos aqui a falar, apenas teremos que monitorizar que essa decisão de adequação, que num determinado momento tenha sido emitida pela Comissão Europeia, que continua em vigor, porque, como sabemos, estas decisões de adequação que nos vêm dizer que um determinado país ou um determinado setor assegura um nível de proteção adequado dos dados pessoais, muitas vezes essas decisões são suspensas, são revogadas e, portanto, aqui nós, enquanto exportadores responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes, temos que monitorizar e perceber se realmente, com o passar do tempo, essa decisão de adequação continua em vigor. Na ausência de uma decisão de adequação, como sabem, não é, teremos de recorrer a outros instrumentos de transferência que contenham garantias adequadas e que, de uma maneira geral, se estivermos a falar dos previstos no 46, que cobrem as transferências que são regulares e recorrentes, essas garantias serão garantias eminentemente contratuais, com todas as reservas que as garantias contratuais têm e de que já vamos falar a seguir, principalmente porque as garantias contratuais são contratos celebrados entre exportadores e importadores e que não vinculam as autoridades públicas ou os governos dos países terceiros, que podem de alguma forma tentar ou mesmo poder aceder aos dados pessoais, pedir a divulgação ou fazer vários tipos de intimações aos importadores para que permitam o acesso a essa informação. E depois então, passando aqui para um terceiro momento, tendo nós já definido qual é que é o instrumento de transferência que vai basear a nossa transferência e que vamos assumir aqui que serão as cláusulas contratuais tipo, entramos então naquela fase mais, enfim, mais trabalhosa, digamos assim, que a Ana comentava no seu roadmap, que tem a ver com a avaliação sobre se realmente existe algo no direito ou nas práticas do país terceiro que possa afetar a eficiência das garantias adequadas que estão, por exemplo, nas CCTs, no instrumento de transferência a que nós estamos a recorrer. E para isso, para nós fazermos essa avaliação, é absolutamente essencial, aquela que é a nossa experiência, é que é absolutamente essencial que nós, se tivermos a qualidade de exportador, sempre que possível que nós façamos esta avaliação em colaboração com o importador que está localizado nesse país terceiro. Porque nós vamos ter de olhar para a legislação do país terceiro relevante para a transferência. Por exemplo, nós vamos ter que perceber como é que funciona o acesso aos dados pelas autoridades públicas, por exemplo, para efeitos de vigilância, para efeitos de segurança nacional, para efeitos de cumprimento da legislação penal, e como é que funcionam, por exemplo, as obrigações de divulgação que de alguma forma possam vincular os importadores. E, portanto, há aqui todo um conjunto de elementos que nós exportadores, em conjunto com o importador, vamos ter de avaliar para conseguirmos perceber se efetivamente as CCTs são suficientes ou se temos que implementar em conjunto com o importador medidas complementares como as que estão a título exemplificativo previstas nas recomendações do Comitê Europeu para a Proteção de Dados. Por exemplo, outro ponto que nós devemos ter aqui em consideração nesta colaboração com o importador é como é que funcionam os direitos dos titulares dos dados. Eles conseguem exercer de forma eficaz os seus direitos no contexto da transferência nesse país terceiro?
Ou, por exemplo, recorrer a outros fatores pertinentes e objetivos em que, mais uma vez, necessitamos da colaboração do importador. Qual é que é a probabilidade de acesso das autoridades públicas aos dados que nós estamos a transferir, que de alguma forma possam não ser conformes com as regras da UE? Por exemplo, há aqui algumas pistas a que nós também podemos recorrer. Qual é a situação do Estado de Direito nesse país terceiro, para nós podermos avaliar a eficiência destes mecanismos que estão disponíveis para as pessoas beneficiarem de vias de recurso judicial contra qualquer acesso ilícito do governo ou das autoridades públicas a esses dados pessoais. Por exemplo, esse país terceiro tem uma legislação sobre privacidade e sobre proteção de dados, tem uma autoridade independente para a proteção de dados. Portanto, para fazer esta avaliação é essencial que o importador nos ajude os exportadores e forneça ao exportador todas estas fontes e informações que, dentro da medida do seu conhecimento, possam ser consideradas pertinentes e que se relacionem com o país terceiro e com a legislação que tem disponível, para conseguirmos fazer de forma minimamente esclarecida esta avaliação. Há outras, as recomendações do Comitê, por exemplo, falam de muitas outras fontes de informação sobre o país terceiro, que estão previstas no anexo 3 destas recomendações e que também podem ser elementos a considerar, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, resoluções e relatórios de organizações intergovernamentais, como o Conselho da Europa, a ONU, a própria jurisprudência nacional, as decisões dos tribunais nesse país, enfim, todo um conjunto de informação que nos pode ajudar a fazer uma avaliação diligente que nós teremos de documentar minuciosamente, porque é ela que nos vai permitir tomar uma decisão sobre se as cláusulas contratuais tipo são ou não suficientes, ou se temos que implementar medidas complementares, e se tivermos feito uma avaliação diligente e se a tivermos documentado de forma minuciosa, nós conseguiremos, na qualidade de exportadores, evitar a responsabilidade, ou eventual responsabilidade, pela decisão que tenha sido tomada com base nesta avaliação. E, portanto, se nós chegarmos à conclusão que, efetivamente, as cláusulas contratuais tipo e as garantias adequadas que têm, só por si asseguram de modo eficaz que os dados que são transferidos têm realmente um nível de proteção no país terceiro que é essencialmente equivalente àquilo que é garantido no espaço económico europeu, nós não temos que fazer mais nada, basta fazermos uma reavaliação periódica desta conclusão. Se realmente chegarmos à conclusão que as cláusulas e as garantias que têm não asseguram esse nível de proteção no país terceiro, que seja essencialmente equivalente ao garantido no espaço económico europeu, aí sim teremos de adotar as medidas complementares eficazes ou então, pura e simplesmente, optar por não transferir os dados para aquele importador em concreto, para aquela entidade em concreto. E, portanto, o que temos que fazer é realmente, se chegados a esta situação em que percebemos que temos que adotar medidas complementares, temos que identificar essas medidas e ter, acima de tudo, essas medidas. Há uma lista não exaustiva destas medidas no anexo 2 das recomendações do Comitê. Um ponto que eu queria partilhar convosco é o de que há efetivamente a constatação, e nós sentimos isso nos projetos que temos pendentes, que apesar de termos medidas técnicas, contratuais e organizativas, é um facto que, em princípio, as medidas contratuais e as organizativas só por si muito dificilmente serão suficientes para superar uma situação em que chegamos à conclusão que pode haver uma violação das garantias essenciais europeias que se verifique no país terceiro. E isto porque estas medidas contratuais têm, lá está, um caráter contratual, ou seja, vinculam importadores e exportadores e não vinculam as autoridades públicas ou os governos que podem pedir acesso, digamos assim, ou fazer uma intimação para aceder aos dados que estejam em causa. E é por isso que as medidas técnicas sim vão assumir aqui um papel completamente ponderante na viabilização destas transferências. Sendo que é importante pensar que se nós chegarmos à conclusão que, em conjunto com o importador, não conseguimos implementar estas medidas complementares ou que não temos condições
reunidas condições que são as necessárias para a sua eficácia, devemos evitar, por termo ou mesmo, suspender a transferência. E sempre fazendo uma avaliação diligente e uma documentação das conclusões a que chegamos. Mesmo no momento seguinte àquele em que chegamos à conclusão que implementamos medidas, devemos sempre, e ainda mais uma vez aqui como corolário do princípio da responsabilidade, devemos sempre fazer um controle contínuo no sentido de continuamente e com uma periodicidade que se entenda adequada, em conjunto com o importador, irmos fazendo uma reavaliação do nível de proteção concedida aos dados transferidos para países terceiros, para controlar eventuais desenvolvimentos que possam afetar uma decisão e uma avaliação que tomamos num determinado momento. E, portanto, o próprio exportador deve ter mecanismos implementados que permitam, se for necessário, fazer uma suspensão a um termo imediato das transferências, caso se chegue à conclusão que o importador, num determinado momento, está a violar ou não consegue honrar os compromissos que tinha assumido, por exemplo, nas CCTs, ou que as medidas complementares que foram adotadas deixaram de ser aplicáveis ao país terceiro. E, portanto, muito rapidamente concluiria dando nota daquelas que são efetivamente as tais medidas complementares que estão descritas no anexo 2 das recomendações. São medidas técnicas contratuais e organizacionais. Note-se que esta lista não é exaustiva, nós estamos a falar de algumas medidas que podem ser implementadas e este trabalho tem de ser sempre feito caso a caso, com o importador, em função da transferência concreta dos dados que são transferidos, das finalidades, mesmo das entidades que estão em causa, porque, por exemplo, temos alguma legislação, designadamente nos Estados Unidos, em que só determinadas entidades que atuam em determinados setores é que estão obrigadas a permitir o acesso a dados pessoais e a aceitar notificações das entidades, das autoridades públicas para permitir o acesso e a divulgação de dados e, portanto, notem que estas medidas são medidas exemplificativas e que terão sempre de ser ajustadas caso a caso. E quando falamos nestas medidas técnicas, temos, por exemplo, a hipótese das situações de encriptação. Pode funcionar, por exemplo, num caso de armazenamento de dados em que nós recorremos a um prestador de alojamento num país terceiro, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutro país fora do espaço económico europeu, em que recorremos a este prestador para fazer o armazenamento de dados para cópias de segurança ou outros fins, mas que não requerem o acesso aos dados não encriptados. Nesta situação, o que se considera, por exemplo, é que a encriptação pode ser uma medida complementar eficaz se for uma forte encriptação antes da transmissão, se o próprio algoritmo de encriptação e a forma como está parametrizado forem robustos, se as chaves, por exemplo, forem mantidas sob o controle do exportador ou de uma entidade que está localizada no espaço económico europeu ou num país que tenha sido objeto de uma decisão de adequação e, portanto, caso a caso, verificando se realmente nessa situação e nesse cenário essa medida é potencialmente eficaz, a encriptação é realmente dada como um exemplo de uma medida que pode ser uma medida complementar eficaz. O mesmo acontece, por exemplo, com a pseudonimização, quando nós podemos recorrer a uma transferência de dados pseudonimizados. Neste caso, se o exportador puder manter o controle exclusivo sobre o algoritmo ou o repositório que permite a reidentificação, efetivamente esta pseudonimização pode também ser olhada e vista como uma medida complementar eficaz. Outro exemplo que podemos adiantar é a possibilidade de separação ou tratamento partilhado por múltiplas entidades, ou seja, quando, enquanto exportadores,
nós garantimos que fazemos uma transferência de dados para diferentes importadores de dados e cada um deles irá receber dados pessoais que não podem ser relacionados entre si ou atribuídos a uma pessoa singular em concreto. E, portanto, optando por uma destas medidas técnicas, as mesmas deverão ser incluídas, estas ou outras, relembro, estas medidas, esta lista não é exaustiva e, portanto, estas medidas deverão ser sim incluídas no anexo 2 das cláusulas contratuais tipo. Depois, passando para as medidas contratuais adicionais, é relevante aqui perceber que há todo um conjunto de diferentes obrigações para o importador que podem ajudar de alguma forma a colmatar as lacunas que as cláusulas contratuais tipo possam ter. Por exemplo, nós podemos, e sempre sem que isso altere as cláusulas contratuais tipo, nós podemos prever medidas contratuais adicionais. Por exemplo, impondo a obrigação do importador ele próprio implementar determinadas medidas técnicas específicas, obrigações de transparência adicional, por exemplo, o importador estar obrigado a ir enumerando as leis que permitem o acesso ou as intimações para divulgação que vão recebendo do governo ou das autoridades públicas, a obrigação do importador também ao nível da transferência ir dando aos portadores estatísticas sobre aquilo que são os acessos, sobre as medidas que têm implementadas para impedir esses acessos e ir prestando informação relativamente aos pedidos que vai recebendo das autoridades públicas ou por e simplesmente informar o exportador que a legislação do seu país nem sequer permite que preste estas informações ao importador. E o que nós temos feito aqui é questionários estruturados que são depois preenchidos e assinados pelo importador e que permitem ao exportador ter acesso a toda esta panóplia de informação. Outras cláusulas a que poderíamos recorrer são as cláusulas que permitam ao importador vir declarar que não criou propositadamente aquilo a que se chamam as backdoors, ou seja, os programas que podem ser usados para aceder aos dados pessoais, ou uma garantia, uma certificação por parte do importador de que a legislação nacional e a própria política do governo desse país terceiro não exige que tenham estas backdoors de forma a facilitarem o acesso aos sistemas ou aos dados, ou mesmo a entregar chaves de encriptação. Outra possibilidade nas tais medidas complementares contratuais é o exportador ver reforçadas as possibilidades de realizar auditorias ou inspeções nas instalações de tratamento de dados pessoais do importador, para assim conseguir verificar se os dados foram divulgados às autoridades públicas e em que situações e em que condições. Seria essencial que o importador assumisse obrigações também no sentido de informar imediatamente o exportador, caso num determinado momento deixe de conseguir cumprir os compromissos contratuais que foram assumidos nas cláusulas contratuais tipo ou nestas medidas contratuais adicionais. Um exemplo, e acabaria por aqui a parte das medidas contratuais, também ainda no reforço das obrigações de transparência, o método que tem sido identificado como de warrant cannery, no sentido de o importador assumir o compromisso de regularmente, por exemplo, publicar uma mensagem com a assinatura encriptada, informando o exportador de que naquela data, até uma determinada hora, não tinha recebido nenhuma intimação de divulgação de dados pessoais, assumindo-se que na ausência de publicação nas datas acordadas, que isso seria um indício de que recebeu tal intimação. E depois também, aqui já mais, uma medida já muito virada para pedidos ou para notificações ou intimações específicas para divulgar ou permitir o acesso a determinados pedidos. A obrigação do importador seria, é muito importante que o importador assuma a obrigação também de não aceitar esses pedidos sem qualquer tipo de contestação, no sentido de ele próprio verificar a legalidade desses pedidos face ao ordenamento jurídico em que se insere, informar a autoridade pública requerente de que
a divulgação dessa informação ou permissão de acesso é incompatível com as garantias que assumiu nas cláusulas contratuais tipo e nas medidas adicionais e, portanto, também aqui poderíamos ter um elemento que ajudaria a colmatar essas lacunas que decorrem do direito ou das práticas desse Estado. E também obrigações que visam incentivar o próprio titular dos dados a exercer os seus direitos. Aqui estaríamos a falar de cláusulas em que o importador e o exportador, eles próprios ficam obrigados a notificar o titular dos dados, façam um pedido de uma autoridade pública do país terceiro, para que o próprio titular dos dados possa procurar informações e uma via de recurso eficaz eventualmente com o próprio apoio e com a ajuda do titular dos dados. Por último, medidas organizativas que têm muito a ver com procedimentos internos que, mais uma vez, podem ajudar importadores e exportadores a olearem, digamos assim, a análise dos pedidos de acesso por parte destas entidades públicas do país terceiro, no sentido de gerirem, haver uma gestão muito controlada das transferências que são feitas, haver uma otimização de processos e de procedimentos para que seja cada vez mais fácil, faça um pedido de acesso, em particular de uma autoridade pública, ser mais fácil ter já a documentação de resposta, ter já registados todos esses pedidos de acesso, para que seja muito mais expedita a forma como se consegue dar resposta a pedidos deste tipo, sempre numa situação de colaboração do importador e do exportador. Também é importante que na própria forma como se transferem os dados pessoais, que sejam implementados métodos organizacionais e medidas de minimização dos dados para que tenhamos políticas muito rigorosas e granulares de confidencialidade e de acesso, ou seja, no sentido de aplicarmos sempre o princípio da necessidade de conhecer. Mesmo as pessoas que estão envolvidas na transferência devem ser unicamente aquelas que têm absoluta necessidade de conhecer esses dados, de forma a que qualquer pedido de acesso, qualquer pedido de divulgação seja o mais controlado e o mais limitado possível. E por último, falar também aqui na necessidade de fazer uma revisão regular destas políticas para ir avaliando sem cada momento as medidas complementares que foram implementadas, se é necessário revê-las, se a resposta está a ser uma resposta adequada e o próprio importador assumir também uma obrigação no sentido de dizer que a partir do momento em que não consegue cumprir as obrigações contratuais ou outras obrigações que tenha implementado, ele próprio não continuará a fazer nenhuma transferência posterior desses dados, porque tem consciência que essa transferência não irá assegurar no país terceiro um nível de proteção dos dados pessoais que seja equivalente àquele que é garantido na União Europeia. E, portanto, nessa medida, eu acabava por aqui a minha intervenção. Perguntava, antes de passar novamente a palavra ao Sr. António Martins, presidente da AmCham, se temos algumas questões a que possamos ir dando resposta. Vamos aqui ver. Temos aqui uma pergunta. Uma pergunta que penso que está a ser respondida já, não é? Sim, eu estou aqui a analisar.
Eu aqui diria até, ou seja, estão aqui a colocar-nos uma questão sobre o envio de alguma informação para os Estados Unidos. Eu temo não estar a perceber muito bem a pergunta, Ana, não sei se tu consegues perceber a pergunta que está aqui nas nossas Q&A. Temo não estar a perceber muito bem a pergunta, não sei se não faria sentido entrarmos em contacto diretamente. Eu, pelo menos da interpretação que faço, mas acho que talvez que é uma questão que não tem, pelo menos que não tem diretamente a ver com a questão da celebração das transferência, cláusulas não é? contratuais, tipo, ou seja, eventualmente terá a ver com legislação que se aplicará a esta transferência em concreto, mas talvez legislação mais de natureza bancária. Se calhar nós reservamos a compreensão daquilo que é exatamente o core desta questão, talvez diretamente depois numa resposta por e-mail, talvez seja mais produtivo e consigamos... Mais produtivo, sim, porque é como digo, eu estava a analisar e não sei se isto terá propriamente a ver com a questão da transferência, até porque não percebemos aqui qual é que é o mecanismo qual é que foi o instrumento de legitimação da transferência que foi adotado, se foram adotadas medidas complementares, daqui não conseguimos retirar isso, mas achamos que isto tem mais a ver com a pertinência dos dados que estão a ser pedidos, do que propriamente com as questões relativas à transferência. E se vos parecer bem, o que nós vamos fazer é, por e-mail, vamos dar então resposta a esta questão, eventualmente até fazendo um contacto telefónico com o participante, para tentarmos perceber exatamente qual é a sua questão, para não estarmos a dar uma resposta que não seja exatamente aquilo que precisa. Exatamente. Que se pretende. Eu do que vejo, nós não temos questões adicionais em Q&A. Como vos tinha comentado, vocês podem sempre, quem está a assistir pode sempre optar por enviar perguntas para o endereço de e-mail que tínhamos disponibilizado no início. E nesta medida eu passava então a palavra mais uma vez ao Presidente da AmCham, Dr. António Martins da Costa, para fazer aqui o encerramento do nosso webinar. Muito obrigado, Sra. Sónia Queiroz Vaz e a Sra. Ana Costa Teixeira, por esta apresentação que penso que foi bastante útil para quem esteve a assistir e, como referi, é muito importante para empresas, que é o caso da AmCham, da Câmara de Comércio Americana, que trabalham dos dois lados do oceano. Portanto, toda esta evolução da legislação, as cláusulas contratuais, são fundamentais para evitar obstáculos e mal-entendidos que possam surgir quando as operações se desenvolvem, quer num sentido, quer no outro. E eu terminaria, para além de, como disse, agradecer à Quatro Casas, às nossas duas oradoras, a forma absolutamente clara e explícita como apresentaram o tema, e também a abertura que manifestaram para futuras interações sobre este assunto, anunciando que a nível da AmCham nós temos mais alguns eventos a serem desenvolvidos, nomeadamente estamos a fazer um ciclo de seminários que tem a ver com o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que foi aprovado para Portugal, 16,6 mil milhões de euros, mais ou menos. Já houve duas sessões, uma com o chefe da estrutura de missão, Fernando Alfaiate, outro com o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, António Costa e Silva, e amanhã o pequeno almoço com o ministro Nelson de Sousa, o ministro do Planeamento, que é o último responsável pelo gabinete intergovernamental de acompanhamento e de execução do PRR, e portanto quem não estiver inscrito ainda vai a tempo de se inscrever para amanhã o pequeno almoço que decorrerá às 9 horas da manhã, e também já está agendado um outro evento no dia 15 de outubro, aí será um almoço, estamos a começar a fazer eventos já de forma presencial, no dia 15 de outubro, com o Governador do Banco de Portugal, o Dr. Mário Centeno, que muito gentilmente acedeu ao nosso convite e que nos parece também vai ser uma sessão bastante interessante sobre aquilo que é o papel da banca, o posicionamento da banca portuguesa neste momento tão importante
em que se assiste a uma retoma de toda a atividade económica, com todos os constrangimentos e todas as oportunidades que entretanto estão a surgir. Portanto, agradeço mais uma vez a presença de todos em nome da Câmara de Comércio Americana e até à próxima. Muito obrigada.